Eu estava, em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite que me foi dirigido para falar aqui no Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão. Gostava de prestar uma homenagem também ao professor Joaquim Veríssimo Serrão, que eu admiro muito. Eu sou um apaixonado pela história. A doutora Virginia Pinto Rocha vai me perdoar, que está aqui uma das responsáveis pela minha paixão pela história, porque a minha professora é de história, peço desculpa. Mas queria dizer, já que estamos a falar da África, queria agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui, vão ter a paciência ou não de ouvir. Eu tenho aqui, eu não vou fazer, ao contrário do que é hábito aqui, eu penso que é normal fazer uma leitura de um texto para ser preparado. Eu trouxe tópicos, tenho aqui as minhas palavras, porque é um tema. 30 minutos. Eu vou tentar, vai ser difícil, vou tentar, porque o tema é muito vasto. Mas gostaria de dizer aqui o seguinte, em África, eu começar um bocadinho pelo fim da introdução que tinha preparado, para dizer o seguinte, é que eu acho que esta cimeira, a segunda cimeira União Europeia-África, só foi possível, esteve bloqueada durante 7 anos. Como todos sabem, a primeira cimeira realizou-se no Cairo, em 2000. E estava previsto que se realizasse a segunda cimeira em 2003, em Lisboa. A questão ficou bloqueada por uma razão que não é segredo para ninguém. Hoje vou falar só de aspectos logísticos e protocolares. Não vou falar de questões políticas. Vou-me escusar às questões políticas, mas claro, aí terei que dar um toque, mas é de conhecimento de toda a gente, não é segredo para ninguém, qual a razão pela qual esteve bloqueada. Esteve bloqueada pela questão do Zimbábue, pela questão do Sr. Mugabe, porque os britânicos opunham-se a que o Sr. Mugabe entrasse no espaço da União Europeia. E, portanto, durante 7 anos a cimeira esteve bloqueada. E só em 2007 é que avançou. E em 2007 avançou, graças à determinação, e agora de políticas à parte, que eu costumo dizer que eu sou diplomata, não sou político, já servi 3 presidentes da República e 6 primeiros ministros de cores diferentes. Portanto, isto para dizer, foi graças à determinação do governo português na altura. E, em particular, do primeiro-ministro da altura, o engenheiro José Sócrates. Claro, estávamos em plena presidência da União Europeia, foi o evento mais pesado em termos de organização durante a nossa essa presidência da Cimeira da União Europeia, e de tal maneira foi prevista a realização que não existia orçamento para a realização da segunda Cimeira com a África. Ou seja, de repente decidiu-se que se tinha que avançar durante a nossa presidência, e eu que estava no Ministério na altura e as funções correspondentes europeu e diretor da pesca, fui chamado de repente porque era preciso, ao Sr. Ministro, porque era preciso alguém para organizar a segunda cimeira, e alguém com experiência de protocolo. A minha experiência de protocolo vem do facto, eu estou pela 3ª vez no serviço ao protocolo, desde que na primeira vez tive 6 meses como jovem aditivo. Da segunda vez foi depois de Copenhague, quando saí de Copenhague, da Jana Copenhague, e estive 11 meses como número 3, como diretor do cerimonial. Portanto, na segunda experiência, penso tudo os 6 anos que trabalhei estive no gabinete do Primeiro-Ministro, hoje Presidente da República, e durante esses 6 anos fui responsável por todas as visitas que o Primeiro-Ministro fazia ao estrangeiro, que foram, eu tenho uma mania dos números e dava sempre um número a cada visita, e foram 106, portanto, é daí que vai um bocadinho a minha experiência. E como é preciso alguém com experiência, todas as pessoas que tinham experiência de logística e de protocolo já estavam mobilizadas, foram buscar onde eu estava muito calmo e descansada à minha pesca, como correspondente europeu, e foram buscar para mim fazer assim. E curiosamente, eu digo isto por graça, foi um presente de aniversário. Porque eu fui nomeado e comecei a trabalhar na organização da segunda cimeira no dia dos meus anos, que eu não vou hoje dizer aqui, mas que é alguns anos. Portanto, foi exatamente no dia dos meus anos que eu comecei a fazer esta cimeira. Bem, eu hoje vou tentar dar aqui uma visão do que foi. É claro que as pessoas não vão sair aqui experts em organização de cimeiras, esse não é esse o propósito, mas de qualquer das maneiras gostaria de dar uma ideia, gostaria que ficassem com uma ideia do que é o trabalho. As pessoas cá fora não têm uma noção do que é organizar uma cimeira. Qualquer cimeira normal, mas esta não é uma cimeira normal, esta é uma mega operação. Eu devo dizer, e esta manhã dizia uma pessoa aqui no centro quando aqui passei, dizia que tinha pensado, não, desculpe, não foi por acaso outra pessoa, mas enfim, mas dizia que originalmente tinha pensado chamar a esta intervenção de hoje, esta conferência de hoje, segunda Cimeira União Europeia-África, nos bastidores de uma mega operação. Depois achei que era muito presunçoso, mas de facto foi uma mega operação. E até hoje foi uma eventual vez organizada em Portugal. Destes termos, houve uma cimeira já depois que foi a cimeira da NATO, que em termos de custos foi muito superior ao África, mas não teve o mesmo número de participantes. Foi organizada por um querido amigo e colega, Fernando Araújo, um colega por curiosidade ao perfil, que já substituí 3 vezes, portanto fico sempre na expectativa de voltar a substituir. Mas isto para dizer o seguinte, só para dar uma ideia dos números, e para começar aqui a intervenção, gostava de dizer o seguinte, em termos de delegações, foram 138 delegações, 84 chefes de Estado e do Governo presentes. Em termos de acreditações, foram emitidas 11.800 cartões de acreditação. As pessoas têm noção do número de pessoas que ouvem. 11.800.
mais de 90 aeronaves de voos especiais que foi preciso abarcar, e já lá vamos, 6.000 quartos de hotel, portanto foram todos hotéis em Lisboa e à volta de Lisboa. E agora uma parte mais pessoal, gostava de dizer que eu estive exatamente 8 meses e 3 semanas para organizar a Cimeira. Também não vou dizer com quantas pessoas, porque se dissesse ninguém acreditaria aqui, embora estamos em Portugal, as pessoas sabem que os meios são muito poucos. E pelo meio ainda, durante estes 8 meses e 3 semanas, eu gostava de fazer mais uma referência, é que pelo meio ainda se lembraram, ainda vieram buscar quase em parte detalhe para fazer ainda mais 3 cimeiras, e que foi a primeira Cimeira União Europeia-Brasil, Presidente Lula, a Cimeira União Europeia-Rússia, que aliás me deu imenso gosto de organizar, foi sobretudo pelo sítio onde foi o Palácio Nacional de Mafra, e ainda uma cimeira mais pequena, mas também dá o meu trabalho, foi a Cimeira de Vigar. Isto foram 8 meses e 3 semanas. Agora, antes de começar a fazer aqui mais uma introdução, gostava só de dizer uma coisa, agora num pequeno à parte. Quando há 3 ou 4 anos, já não lembro quando é que foi assim, vi a Cimeira da NATO, vi as imagens na televisão, e vi a chegada do Presidente Obama ao espaço da FIL, onde se realizou a África, e já lá vamos. E quando vi chegar, a televisão refere, o carro pesa 8 toneladas. E quando eu vi isto é de ciência profissional, fiquei aterrado. Pensei, como é que vai bater o chão? Só pode pesar 6 toneladas. E porquê? E porquê? Porque foi um trabalho tão intenso, a organização da Cimeira, que o Dr. Carvalho Fernandes, que era o diretor da FIL em Lisboa, dizia que só havia 2 pessoas que conheciam a FIL, todo o esquema da FIL, desde o telhado até ao chão, que era ele e era eu. De facto, ainda hoje tenho os esquemas todos dos espaços da FIL, tudo isso, e conheço muito bem isto para dizer que tinha a perfeita noção de que a entrada da FIL, aquele espaço, só suporta um peso de 6 toneladas. E que nos obrigou a criar uma estrutura de entrada diferente do que era previsto, justamente para que os carros não passassem ali. Portanto, o Sr. Obama, quando veio, foi depois esclarecido com o meu colega Fernando Araújo, que vieram fazer exatamente a mesma coisa. Forçar a alargar a entrada para que o carro não pisasse a zona que só pode pesar 6 toneladas. Agora, ainda voltando um bocadinho aos aspectos políticos, já referi dos problemas que houve na realização da Cimeira, desbloquear a situação. De facto, foi uma vontade política, foi vontade do governo. Persistia o impasse da parte britânica e, como sabem, nesta Cimeira não veio o Sr. Primeiro-Ministro da Altura, o Sr. Gordon Brown, e desde representante deu uma representante especial para a Cimeira da África, que era a baronesa, não consigo lembrar o nome dela, uma senhora que não consigo lembrar o nome, julgo que era Aston. E foi ela que representou o governo britânico. Mas, portanto, houve aqui muita diplomacia, houve aqui um trabalho muito grande para permitir que a Cimeira se realizasse e, de facto, as coisas avançaram. Eu tomei aqui uma nota, aqui nos meus tópicos, gostaria de dizer, claro, eram muitas as sensibilidades políticas, mas aqui houve um aspecto que também ajudou. Para já foi a determinação do lado português, foi o facto de Portugal em África ter uma posição, eu sei que neste momento temos uma crise, ou fala-se de uma crise no relacionamento com um dos países da língua oficial portuguesa, que é Angola, mas eu devo dizer uma coisa, eu tenho o princípio de dizer que nós na Europa temos uma dimensão que não temos outros países com a nossa dimensão, como é a Bélgica, para citar alguns, ou a República Checa, ou a Hungria, que tem mais ou menos a dimensão. Nós na Europa temos um peso diferente, nós temos o peso de uma grande presença no mundo. Nós, por exemplo, hoje, com os cortes que temos, os problemas financeiros, estamos a tentar cortar na nossa representação diplomática, o que é muito grave. Não é defender a minha classe de diplomata, não é essa, mas é muito grave. Nós temos uma dimensão universal e que é preciso manter. E isso sente-se, eu também fui diretor Ásia do Ministério dos Negócios Estrangeiros durante 1 ano e meio, e devo dizer que uma coisa que me impressionava quando eu ia às reuniões da ASEAN e me sentava e via países, os representantes chineses, havia representantes chineses de Tailândia, da Índia, levantavam-se e vinham cumprimentar o francês, vinham cumprimentar o inglês, vinham cumprimentar o português, que eu não era ninguém, mas vinham cumprimentar. Isto para dizer o seguinte, nós temos de estar conscientes do seguinte, nós em África temos muito boa imagem. Temos uma imagem muito melhor do que nós imaginamos. Nós fomos a última potência colonial a abandonar o território africano e nas piores circunstâncias a estar de guerra, como aconteceu com os outros, os africanos gostam de nós. Talvez também pela dimensão de Portugal, não têm medo, se me permitem usar esta expressão, não têm medo de Portugal, mas também nós deixámos marcas lá, nós ligámos àquela gente, eles gostam de nós temos de ter isso consciente. E eu isto para dizer que eu acho que foi isso também que desbloqueou a realização da Cimeira e permitiu que se avançasse com a realização da Cimeira. Mas eu tinha aqui uma nota, como ia dizer, para dizer o seguinte também, os avultados custos desta Cimeira obrigaram e fizemos daí isso também. Nós empenhámos em avançar com tudo isso. E, portanto, isso, a certa altura, criou uma espécie de point of no return. Ou seja, a certa altura, os gajos eram de tal maneira que nós não podíamos mesmo voltar atrás. Era muito complicado. Ora bem, depois desta pequena introdução, queria dizer o seguinte. Preparação da Cimeira. Eu ia falar inicialmente sobre o início da preparação da Cimeira
E queria dizer, eu fiz, nesta introdução, já fiz várias intervenções sobre a realização da Cimeira, e hoje, por acaso, queria adaptar um bocadinho mais ao público que tenho aqui. A última foi no Instituto de Ciências Policiais, em Lisboa, e hoje fiz aqui, ia fazer uma abordagem um bocadinho diferente. E queria dizer, em preparação de uma Cimeira como esta, a primeira etapa foi a preparação de um orçamento. Do orçamento sempre me tinha sido ditado, desde pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Sr. Ministro, e todos os contactos que tinha, desde o princípio o grande princípio era a contenção das despesas. Portanto, teríamos que portar o mais possível. Ora bem, devo dizer que, quando fui nomeado, me deram 12 dias para preparar o orçamento. E disseram para preparar o orçamento, mas ninguém me disse assim, ia durar 3 dias, ia durar 3, ia durar 4. Ninguém me disse que o Sr. Presidente da República ou o Sr. jantar ao almoço, o Sr. Primeiro-Ministro ou o Sr. almoço ou o Sr. 2, então não tinha nada. Portanto, eu na minha cabeça tive que idealizar uma cimeira tipo e fazer um orçamento. Claro, para falar com toda a franqueza aqui, fiz um orçamento por cima, é verdade. E depois a partir daí fomos reduzindo e fomos adaptando. O Ministro Amado, porque na preparação da Cimeira, para ter uma ideia de como as coisas foram feitas, eu dependia diretamente do SNEC, perdão, isto é o jargão do Ministério, do SNEC, o Secretário de Estado das Nossas Leis e da Cooperação, que era o professor Cravinho, diretamente, portanto tinha reuniões semanais, 1 ou 2 reuniões semanais com ele, e mensalmente havia uma reunião com o Ministro Amado. O Ministro Amado, quando me via nas reuniões, dizia sempre: Doutor Silva Lopes, prepare-se, hoje vou cortar mais no seu orçamento. Claro, já estávamos preparados para isso, mas de facto era preciso ter a consciência que tínhamos que fazer as coisas de maneira a que os custos fossem o mínimo, e realmente eu não posso revelar qual foi o custo da Cimeira, mas devo dizer que comparado com outras cimeiras internacionais foi muito abaixo do que é normal. Um aspecto importante foi a procura de patrocínios. Nós tivemos patrocínios, isso eu posso dizer, que foram avaliados e é público nos jornais em 3,5 milhões de euros. O valor dos patrocínios. E os patrocínios dos automóveis, da Audi, telemóveis, consumíveis, plasmas, computadores, da Sumolis e combustíveis da Galp. Outra coisa, foi preciso prever todas as despesas, mesmo despesas imprevistas. Eu refiro isto ao título dizendo, para ter uma ideia, como dizer, indenizações a todas as lojas e restaurantes da zona do Parque das Nações que ficaram fechados por causa das limitações de trânsito e de segurança da Cimeira, nos dias da Cimeira. Em termos de orçamento, a grande parte do bolo, que significou 2/3 da totalidade do orçamento, foi para os espaços, para o aluguer do espaço e para a adaptação dos espaços, para a criação de espaços, para a criação da Cimeira, que foi na FIL. Os 4 pavilhões da FIL, que são 40.800 metros quadrados, isto para ter uma ideia. Usámos também o pavilhão de Portugal, mas já lá vamos, eu já vou explicar como é que usámos o pavilhão de Portugal. Isto, primeira etapa de preparação do orçamento. Eu disse que foram dados 12 dias, devo dizer que me fechei aqui em Santarém, na minha casa de Santarém, e ao fim de 6 dias apresentei o dito projeto de orçamento para começar a desenvolver o trabalho. Segunda etapa, isso foi a primeira etapa. Segunda etapa, identificação de um espaço para a realização da Cimeira. Ora bem, em Portugal é um país de ideias, toda a gente tem essas ideias, o problema depois é concretizar. Tínhamos as ideias mais fascinantes desde realizar a Cimeira no Algarve, porque havia muitos hotéis, ou no Norte, onde não havia uma infraestrutura, como eu já referi logo no início, portanto, uma Cimeira como esta, uma realização destas, exige muitos meios, precisamos de muitos meios. Eu cheguei à conclusão muito rapidamente, contrariando outras perspectivas, que só tínhamos uma possibilidade, era mesmo Lisboa, tinha mesmo que ser Lisboa. E o único espaço para conseguir albergar toda esta gente e concentrar tudo isto era o espaço que acabou por ser escolhido da FIL. Eu queria fazer só uma referência. Esqueci-me disso a 2 coisas no princípio. Eu pus aqui algumas coisas. Eu não tenho neste momento, infelizmente, não consegui encontrar as minhas fotografias. Eu sou há uma hora que voltei para Portugal. E eu devo dizer que ainda tantas coisas encaixadas, é difícil às vezes encontrar. Depois há coisas que estão em Lisboa e coisas em Santarém. Mas encontrei algumas coisas da Cimeira que estão aqui, da Albuquerque Designers, dos projetos de adaptação dos espaços, que depois no final, se alguém quiser ver. E ali está algum bloco do estacionário que foi criado com a imagem da Cimeira. Queria dizer também que hoje no final estou disponível para perguntas se alguém estiver. Ora bem, terceira etapa, eu já vou aos espaços. Terceira etapa, identificação das áreas de atuação, constituição de uma equipa no seio da missão presidência. Como eu disse, o orçamento, eu só tive, para falar com frequência, tive orçamento 10 dias antes da Cimeira. Portanto, até 10 dias antes da Cimeira, eu tinha que viver à ponta, para assim dizer, se permite a expressão, do orçamento da presidência portuguesa da União Europeia, que estava em curso na altura. Ora bem, portanto, a equipa, começando pelas áreas de atuação, eu identifiquei as seguintes áreas de atuação que eram precisas ser tratadas e cuidadas por toda a gente. Eu vou dizer, só para terem a noção, porque eu inicialmente tinha pensado cortar, mas vou dizer para terem uma noção da complexidade de tudo isto. Primeira área, acompanhamento do processo de adaptação de espaços. Era metade do meu trabalho. Questões jurídicas e negociação de contratos. Foram negociados cerca de 600 contratos, para terem menos uma noção. Questões financeiras e contabilidade. Portanto, estava a dizer.
Aeroportos e acolhimentos de delegações, já lá vamos também, já falei das 90 e tal aeronaves, já vamos aos aeroportos também. Transportes, alojamento, planeamento, aquisição e aluguer de material e equipamentos. Economato, presentes e recursos humanos. Informática, web. Acreditações, segurança e UNEP, questões de saúde. Imprensa, catering, interpretação, elaboração de manuais, eventos sociais paralelos e programa separado para acompanhantes. Na altura em que isto foi elaborado, eu ainda tinha a agilidade de andar com uma boa equipa, uma equipa numerosa para se ocupar disto tudo. Portanto, queria ter pelo menos uma pessoa para cada uma destas coisas. Errado. Quarta etapa. Relativamente à equipa, então vamos agora à equipa, só para vos dizer o seguinte. A equipa, de facto, eu vou dizer aqui, foi uma equipa muito reduzida. Foi uma equipa de gente muito jovem, entre os 22 e a mais velha na altura, quando a minha equipa tinha 32 anos. Gente muito jovem, gente muito motivada, cheios de vontade. Chegavam cedíssimo, saíam, nem queriam sair, eu tinha que pôr na rua. E a gente gostava imenso que se apaixonou pelo trabalho que estava a fazer, como eu, aliás, como já devem ter percebido. E foi graças a essa paixão e à vontade das pessoas que tinham de trabalhar, eu empenhamento de mostrar que a cimeira foi feita, porque realmente foi muito pouca gente. E as coisas funcionaram dessa maneira. Aliás, devo dizer que a minha filha, hoje tenho que citar aqui a minha filha, acho que ainda vou citar uma outra vez, que a minha filha dizia, quando ia às vezes, quando me visitava no edifício onde estava a trabalhar, estava a trabalhar na Infante Santo, mesmo pelo Ministério, dizia: o papai gosta muito de trabalhar com gente jovem. Devo dizer que gosto muito de trabalhar com gente jovem, porque não podem não ter experiência, mas têm a motivação e a vontade de fazer as coisas. E isto, para mim, ficou provado na realização da Cimeira UEAF. Quarta etapa, identificação e estabelecimento de contactos para a preparação e realização da Cimeira. Isto é essencial. E contactos de várias ordens, a nível interno e com os responsáveis da União Europeia. A nível interno, também para se ter uma ideia, entidades oficiais envolvidas, portanto, a coordenação da Cimeira, que foi a Coordenadora-Geral, os gabinetes, e quando eu falo de gabinete, falo da Presidência da República, a assessoria à área e para as relações internacionais da Presidência da República, no gabinete do Primeiro-Ministro, primordialmente a assessoria diplomática, e o gabinete do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros também, para além do gabinete do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. Além disso, também com todos os gabinetes de imprensa, quer da Presidência, quer do Primeiro-Ministro, quer a assessora de imprensa, a assessora de imprensa do Ministro Armado, quer do gabinete do Secretário de Estado também. Depois, com o protocolo do Estado, o protocolo estava associado à parte toda protocolar e cerimonial e colocar connosco, porque nós não tínhamos meios para fazer tudo isso. Segurança, eu já vou falar de segurança daqui a pouco, que é um aspecto essencial, quer desta organização, quer de todas as organizações deste tipo. Responsáveis, que aliás devo dizer, não há parte agora, mas conheço o sujeito do protocolo, porque isso é o que eu costumo dizer, já que falei da segurança, é que o protocolo, nestas organizações, o protocolo de segurança tem que trabalhar de mãos dadas, mas completamente de mãos dadas em perfeita coordenação. Responsáveis de imprensa, autoridades locais, que também estão envolvidas. Depois, contactos com os responsáveis da União Europeia, e era sobretudo com o Conselho e com o Conselho e da Comissão, com os responsáveis quer no Conselho, quer na Comissão. Depois, toda uma pleia de entidades não oficiais, quer locais ligados à organização de evento, fornecedores de todo o tipo, eu há bocadinho falei dos quase 600 contratos que foram assinados, tudo o que possam imaginar. Depois, com as delegações. Devo dizer, em primeiro lugar, que o contacto com as delegações é essencial. Eu já falei que tivemos 138 delegações, não todas da mesma maneira, eu já vou falar um bocadinho mais detalhadamente sobre as delegações, mas a circulação dessa informação é essencial. E uma coisa que foi feita, que era essencial fazer logo, é uma coisa que eu, por acaso, até tenho aqui, que é, embora não é a versão final, tenho aqui em inglês, em francês e em português, que eu fiz nas 3 línguas, foi uma nota, uma coisa que chamei, tenho aqui em inglês, não me lembro como é que chamei em português. Informação geral sobre a organização da Cimeira UEAF. Portanto, desde o princípio, a informação tem que circular desde o início, porque senão nós corremos o risco. O melhor é nós, para nós conduzirmos as operações, por assim dizer, nós temos que definir quais são as regras e dizer como é que as coisas vão correr. Ou seja, portanto, antes que as delegações todas, as 100 e tais delegações, nos começassem a bater à porta, o melhor era nós definirmos quais eram as regras. Mesmo que não fossem regras definitivas, mas termos uma base de trabalho para haver um diálogo com as delegações e para tentarmos aperfeiçoar, eu posso dar exemplos disso, aquilo que nós tínhamos de fazer e como é que nós íamos organizar. Portanto, foi minha preocupação logo desde o início fazer uma coisa, portanto, este manual foi distribuído às delegações. E foi distribuído como? Nós aí tínhamos um problema, que é o seguinte, é que enquanto dos Estados, dos 27 Estados da União Europeia, na altura eram 27, praticamente todos tinham embaixadas em Portugal, uma boa parte deles não tinham embaixadas em Portugal. Os Estados africanos, o que só 12 países é que têm embaixadas em Portugal, a maioria tem embaixadas não residentes que estão acreditadas a partir de Paris. Portanto, eu fiz este manual, era preciso fazê-lo circular. Mas o melhor para fazer circular não era enviar só para as embaixadas, tinha que ser enviado às embaixadas.
Mas foram feitos briefings, ou seja, eu fiz um primeiro briefing em Lisboa, na sala de jantar do Palácio das Necessidades, portanto foi o primeiro briefing. Aí traz embaixadas residentes para as duas africanas residentes em Lisboa, para a União Europeia e para os países convidados, observadores e organizações internacionais que tinham representação em Lisboa. Depois de seguida foi feito um briefing em Londres para as embaixadas em Londres, foi feito um briefing em Paris para as embaixadas em Paris. Aliás, devo confessar que em Paris era na altura embaixador António Monteiro, e eu, como sempre, de braços abertos, e disse isso com surpresa em Paris, porque ia preparar a minha intervenção em francês e descobri que metade dos embaixadores africanos em Paris não falavam francês, não falavam inglês. Mas enfim, esses casos aconteceram várias vezes durante a preparação desta cimeira. Em Paris, em Bruxelas, e estive quase a ir a Addis Abeba, mas por razões internas da União Africana, o briefing de Addis Abeba foi depois passado para Bruxelas. Este manual informativo foi essencial, como digo, porque despoltou, por assim dizer, a ação. As pessoas começaram a pensar, começaram a ver e começámos a ter reações. Depois, por outro lado, houve uma webpage, foi onde era mantida a informação atualizada. Portanto, os briefings, entretanto, na fase final da preparação da cimeira, nós começámos a receber pedidos, o que já sabíamos que ia acontecer, para missões preparatórias a Lisboa. Ora bem, com os meios reduzidos que tinha, era impossível fazer uma missão preparatória para cada uma das delegações. Portanto, o que se decidiu para criar alguma flexibilidade foi fazer 2 missões preparatórias, em que vieram, ou representada da Embaixada, vieram das capitais, enviaram missões. A primeira teve 62 países e teve 200 e não sei quantas pessoas. A segunda teve menos, já não lembro exatamente quando, correram muito bem, foram visitados todos os locais, foram feitos briefings, aliás, duraram 3 horas cada um, e pronto, foi uma maneira de manter numa parte. Estava só a contar aqui uma coisa, devo dizer que também estávamos a falar há pouco dos percalços da língua. Quando eu fui ao primeiro destes briefings, das missões preparatórias, o briefing da primeira missão preparatória a Lisboa, nas instalações permanentes da presidência portuguesa, na sala 3 do Pavilhão Atlântico, já estava com os meus papéis debaixo do braço a caminho da sala para começar o briefing, e veio-me dizer que o sistema de interpretação não estava a funcionar. Havia um problema com os intérpretes, ou seja, eu tive que fazer o briefing todo em inglês e em francês. Tinha pensado em fazer em inglês, então começava em inglês, depois passava para francês, depois a pergunta seguinte ou a questão seguinte começava em francês e acabava em inglês para não baralhar. Enfim. Devo dizer. Mais uma questão, portanto, isto no contacto com as delegações, portanto, fazer circular a informação até ao final. Portanto, nos briefings, quer nas missões preparatórias, eu estive sempre à disposição das delegações para todas as questões que tinham a ver, quer no interesse deles, quer no nosso. Quanto mais depressa estas dúvidas se esclarecessem, mais depressa nós podíamos avançar com a organização das coisas. Passando, continuando, há aqui um ponto importante que eu não incluí nenhuma das etapas, mas gostaria de dizer. Uma coisa que era importantíssima foi a escolha, complicada, aliás, do logo e da imagem da cimeira. O logo é importante. Vou mostrar aí. Dá licença. Esta é a imagem da cimeira. Era o logo da cimeira. Como veio, foi inspirado do logo da presidência portuguesa da União Europeia. Vou fazer aqui uma confissão que nunca disse publicamente isto que eu vou dizer. Não era o meu favorito. Aliás, foi o quarto projeto que foi apresentado.
foi o que toda a gente gostou. Para mim, eu continuo fiel aos meus princípios. Para mim, o mais bonito era o primeiro de todos, mas ninguém gostou. Nem primeiro-ministro, nem ministro, nem secretário de Estado, ninguém gostou dele. Para mim, era o mais bonito, que era um cheio de cor. Eu acho que este faz muito sentido, de certa maneira, porque tem o verde da África, tem o azul da Europa, mas é muito imitativo. Eu acho que a relação entre a Europa e a África, e cada vez acho mais isso, até pelas dificuldades que posteriormente se tem conhecido, acho que é uma relação que deve ser colorida, se me é permitida a expressão. Tem que ter muita cor, tem que ter muita abertura, tem que ter muito relacionamento. Eu acho que este, de certa maneira, realmente não ficou mal aqui, no fundo no branco fica bonito, mas acho que precisava de mais cor, de mais animação. Bem, claro que isto depois foi refletido em toda a imagem, nas imagens para a imprensa, nos blocos que podem ver ali, na caneta, no lápis, tudo isso. Enfim, bem, tenho que continuar, senão depois não há tempo para fazer a exposição toda. Vamos agora à organização da Cimeira, programa de definição. Eu costumo dizer que o programa, a definição do programa da Cimeira destas é um work in progress, para não dizer uma coisa muito pior, que é uma never-ending story. Porque até ao final há sempre alterações informais. A base deve dizer o seguinte. Como sabem, a Cimeira foi os dias 7, 8 e 9 de dezembro. Mais concretamente, dia 8 e 9. No dia 7, o que é que houve? No dia 7, houve uma recepção, agora vamos ao Pavilhão de Portugal, portanto, representados para cima do Pavilhão de Portugal, e no Pavilhão de Portugal fizemos uma recepção no dia 7, seguida de um concerto, que tinha a ter uma componente africana e tinha a ter uma componente europeia e de língua portuguesa, felizmente, que era teve a Marisa, fadista, pelo lado europeu, o lado português, e pelo lado africano, a saudosa Cesária Évora, de Cabo Verde. Porquê que organizámos esta cimeira? Nós organizámos esta recepção, porque enquanto os chefes de Estado e de governo europeus estavam 2 horas ou 2 horas e meia de Lisboa, portanto podíamos perfeitamente chegar na madrugada de dia 8, os africanos não vinham de mais longe, tirando algumas exceções, portanto provavelmente teríamos chegar a 7. E era muito desagradável chegarem e não chegarem a Portugal e nem sequer serem recebidos de maneira nenhuma. Portanto, chegou-se a acordo e decidimos fazer esta recepção no Pavilhão de Portugal. Devo dizer que depois verificou-se que uma boa parte dos europeus acabou por chegar neste dia e, portanto, acabaram por participar nesta, mesmo observadores. Recordo, por exemplo, o primeiro-ministro da Turquia, a Turquia era observador, era candidato à União Europeia, também esteve e também chegou e também participou nesta recepção. Esta recepção esteve aberta a todos os participantes que já estavam em Lisboa neste dia. No dia 8, portanto, foi o dia propriamente dito da Cimeira, com as chegadas das delegações. Aqui devo dizer o seguinte, o processo de chegadas é complicado, o primeiro dia é sempre o mais, mas isso depois eu vou falar quando falar do protocolo. Portanto, a chegada à field, depois a sessão de abertura na sessão plenária, a primeira sessão plenária, as sessões, seguiram-se as sessões normais, discussão das questões, não vou agora entrar nesses detalhes, almoço, nesse dia o almoço oferecido pelo Sr. Primeiro-Ministro para os primeiros ministros, para os chefes de delegação, e outro oferecido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros para os chefes de diplomacia, para os ministros das delegações. Houve a foto de família. A foto de família é um elemento importante também destas cimeiras, porque ele fica sempre a mar, onde fica a presença de todos aqueles que participaram, os chefes de delegação, é bem entendido. E depois termina o dia com um jantar oferecido pelo Sr. Presidente da República no Palácio da Ajuda. No dia seguinte de manhã, portanto no dia 9, começou com entradas já mais flexibilizadas, com a apresentação de relatos e a aprovação dos documentos, depois com o cerimónia de encerramento da Cimeira e no final a conferência de imprensa final. E aqui terminou a Cimeira. Ora bem, devo dizer uma coisa aqui uma parte também deste programa, desde o princípio, ou melhor, quase desde o princípio, que nós chamamos a atenção para as delegações, que dado o número elevado de participantes e a complexidade da organização, nós não queríamos ter garantido programas separados para as senhoras. Muitas vezes as senhoras estão a referir às primeiras damas. Portanto, desde o princípio que nós dissemos, ou quase desde o princípio que nós dissemos, que era impossível, não tínhamos capacidade, não tínhamos mais para organizar. Se viessem primeiras damas, elas vinham por conta de risco da delegação e das respectivas embaixadas. Queria fazer aqui uma referência, para além da Cimeira propriamente dita, para terem uma noção que não é só a Cimeira, o debate político, o encontro político, a discussão política, tiveram lugar vários imensos iniciativas, não os vou anunciar todos, mas só para dar uma ideia, eventos e iniciativas à margem do programa geral. Reuniões prévias à Cimeira, políticas, programas próprios de cada delegação com muitos encontros bilaterais. Devo dizer que ainda ontem ligar está em preparação a próxima Cimeira União Europeia-África, que vai ser na Europa desta vez, também já vai ser, já posso dizer, em Bruxelas, então ontem ligaram com uma questão relacionada a isso, Bruxelas. Eventos paralelos de cariz económico, culturais, de juventude. Houve encontros de juventude, ligar a componente africana à componente europeia.
Agora iria tentar o mais brevemente possível referir-me à questão do local da realização da cimeira, da adaptação dos espaços. Eu já referi há pouco, portanto, aqui algumas placas que depois também podem ver, já referi há pouco que o espaço da fila era único por causa da capacidade dos 40.800 metros quadrados. Eu vou tentar dar uma ideia do que foi a distribuição destes espaços. Ora bem, nós temos aqui, por assim dizer, 3 espaços principais. Temos aquilo que se chama, em termos de segurança e de protocolo, a zona vermelha, a zona azul e a zona amarela. O que é a zona vermelha? A zona vermelha é a zona mais limitada de espaço. Tem a ver com a cor dos cartões que as pessoas, os delegados, vão usar. É a zona onde fica a zona mais restrita, onde só tinha acesso o chefe de delegação, fosse chefe de Estado ou de Governo, ou, em alguns casos, ou não veio o chefe de Estado nem do Governo, nem o Ministro, ou quem quer que fosse, o chefe de delegação mais 4 pessoas. Apenas o chefe de delegação mais 4 pessoas tinham acesso a esta zona. Esta zona incluía uma sala plenária, uma sala muito grande, onde cabiam todas as delegações, e também observadores, e composta não só pelos lugares onde ficavam, é preciso fazer o sítio, mas também pelas câmaras de interpretação, eu já vou à interpretação daqui a pouco, um espaço de acolhimento e permanência para os chefes de Estado e de Governo, salas para reuniões bilaterais, e agora chamamos já a atenção que tínhamos salas para encontros bilaterais na zona vermelha, 10 salas para encontros bilaterais na zona vermelha, 12 salas na zona azul, que é a zona onde tem acesso todos os restantes delegados. E porquê? Porque é que temos 10 salas na zona vermelha? Porque muitos chefes de Estado e de Governo queriam ter encontros bilaterais, portanto, país a país, não queriam que passasse a notícia da utilização para a imprensa, ou, portanto, queriam manter na máxima discrição. Portanto, como a zona vermelha é a zona mais reservada, achámos por bem ter aquelas salas ali. E foram de grande utilidade e de grande utilização. Salas para os almoços, já referi o almoço oferecido pelo Primeiro-Ministro, o almoço oferecido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, pelo Ministro pelo MEN, o Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, e depois salas para a delegação de Portugal, presidia, para a delegação migrante, presidia do lado africano, para os presidentes da Comissão Africana e da Comissão Europeia. Tínhamos ainda espaços para a organização, segurança, intérpretes, INEM, espaço de balcão de informações, e tínhamos ainda um espaço de oração. Aliás, devo dizer, pode parecer surpreendente, que tivemos a preocupação de ter 2 espaços de oração, um na zona vermelha, justamente para os chefes da AIB que tinham acesso à zona vermelha, outro na zona azul para os delegados. Nós temos que lembrar que tínhamos ali gente de várias religiões e, portanto, foi criado um espaço anónimo, sem símbolos religiosos, mas que podia ser usado para oração. Na zona azul, a zona que tinha acesso os restantes delegados, e que era no primeiro a zona vermelha era logo no primeiro pavilhão, metade do primeiro pavilhão era vermelho e metade era azul, o segundo pavilhão era estritamente azul, portanto só para os delegados, tinha espaço para as delegações, as mesas nacionais, que são as working stations, nós, eu já expliquei ao princípio, tivemos que conter muito os postos. Portanto, é normal cada delegação, cada país, ter uma sala, ou um conjunto de salas, tradicionalmente nos conselhos europeus, já tive 35 conselhos europeus dos últimos 20 anos, e tradicionalmente até eram 3 salas. Era uma sala de reunião, uma sala de secretariado e uma sala de chefe de delegação. Ora bem, eu vi orçamentos para isto tudo, não vou dizer quanto é que custavam, era incompatível e nunca teríamos orçamento para isso. Então chegámos à conclusão que era impossível ter salas para todas as delegações. Portanto, decidimos fazer uma coisa muito mais simples e resultou maravilhosamente bem, e que eu acho que criou a escola, depois um dia nas cimeiras, ainda na Cimeira Ibero-Americana, não a última que eu não fui, mas a de Carlos no ano passado, reparei, já toda a gente está a fazer a mesma coisa, portanto os custos são muito reduzidos. É fazer uma espécie de mesa grande, com 4 cadeiras ou 5 cadeiras para cada delegação, para quem precisar. Na prática, os delegados andam a circular, não precisam de estar sentados. Portanto, é uma mesa onde pomos um fax, onde pomos um telefone, onde pomos um computador, e cada um tem aquilo tudo à disposição. Aliás, vão dizer depois, tivemos custos de telefone, tivemos custos de computadores de serviço, e agora vou lembrar que quando eu disse ao princípio, não tivemos, não, foram patrocínios, não nos custou muito, não nos custou nada. Portanto, salas prioritárias, espaços para refeições, e já lá vamos, o espaço para a foto de família. O espaço para a foto de família é essencial para me referir, portanto, é a imagem da cimeira, é muito espaço. Zona amarela. A zona amarela é a zona para a imprensa, onde trabalha a imprensa. E aí tínhamos salas para briefings e conferências de imprensa. Aqui posso dizer-vos o número exato de salas, eram 31. 31, nunca houve uma cimeira com tantos espaços para a imprensa. A imprensa foi muito bem tratada nesta cimeira. Tínhamos uma sala com 500 lugares,
foi a sala usada pelas presidências, por assim dizer, quer no início, quer no final, estavam reservadas para a presidência, foi usadas por um outro presidente, outros chefes de Estado e de governo, nomeadamente o Sr. Sarkozy, utilizou também, o geral sempre estava. Depois tínhamos uma série de salas com capacidade para 100 pessoas, tínhamos salas para 80 e para 50 pessoas, tínhamos as três medidas. Depois, espaços de trabalho para a imprensa escrita, os postos de trabalho, as working stations, tínhamos, para ter uma ideia, para a imprensa escrita, tínhamos 1.200 postos de trabalho com computador, com telefone, com faxes, com fotocopiadoras, com tudo isso. Mas tínhamos, volto a lembrar que tínhamos patrocínios para essas partes, esses aspectos. Depois, salas de trabalho para as televisões, temos que lembrar que as televisões precisam ter isolamento, aliás, dizer que estas salas também são custos muito elevados, portanto, ficar completamente isoladas em termos de som. Para televisões, para rádios, para as agências noticiosas. Tínhamos ainda espaços para entrevistas, os platôs e os stand-ups e a recolha de imagem, portanto, aqueles diretos que nós vimos na televisão, com o fundo, com os jornalistas a trabalhar, tudo isso tem que ser montado, tudo isso tem custos elevados. E áreas para refeições, também para a imprensa. Devo dizer que em termos de refeições, eu já vou lá mais adiante às refeições, a imprensa tem uma especificidade, porque eles têm que estar sempre a trabalhar, têm que estar sempre a escrever, portanto, não se compagina com a ideia, só tem almoço às não sei quantas horas, só tem, não. Tínhamos de ter refeições permanentes para a imprensa. Depois, relativamente às delegações, há aspectos, tinha a margem disto ainda, na distribuição do espaço, uma coisa importante também, era a questão dos acessos e das saídas alternativas. Devo dizer que o espaço, todo este espaço, é preciso ter várias entradas, ou seja, no cortejo automóvel onde vinham os chefes de delegação, só vinham 3 carros, ou melhor, 2 automóveis e um monovolume. No carro, o primeiro carro com o chefe de delegação, eventualmente mais uma pessoa, no segundo carro, o número 2 da delegação com mais uma pessoa, no monovolume vinham 3 pessoas, portanto, são as únicas pessoas que têm acesso à zona vermelha. Embora, quando entravam no edifício, não podiam entrar pela mesma porta, nós tínhamos 2 entradas. Uma para a zona vermelha, outra para a zona azul. Ou seja, só o chefe de delegação e os 2 é que podiam entrar para a zona vermelha, nas chegadas, para a cerimónia e para a imprensa. Todos os restantes delegados tinham que entrar pela zona azul. Portanto, temos a primeira entrada é esta, as primeiras 2 entradas é esta. Depois tínhamos uma entrada lateral, que era para os restantes delegados, que podiam vir em carros alugados pelas embaixadas ou nos shuttles, nos transportes, nos autocarros que nós tínhamos de todos os hotéis. Tínhamos uma espécie de shuttles a circular de todos os hotéis para a zona, portanto, tinha uma entrada lateral para os delegados. Depois tínhamos uma entrada para a imprensa também, na zona amarela. Portanto, tínhamos uma entrada para a zona vermelha, 2 entradas para a zona azul, uma entrada na zona amarela. Não tínhamos 2 entradas para a zona azul, tínhamos 3. Agora eu vou fazer uma regulação também. Tínhamos, dentro do interior da zona de serviço da fila, tínhamos uma entrada de emergência para chefes de Estado e de governo mais polémicos, que eu não vou citar o nome, e portanto, para situações de emergência tínhamos essa entrada, e que foi muito útil, sobretudo depois, na altura da saída, para facilitar as saídas, usar essa saída também. Parqueamentos, é preciso ter a noção que isto envolve, estamos a falar de muitos veículos, muitos cortejos de automóveis, foi preciso prever também parqueamentos, faltamos em parqueamentos também para a imprensa, sobretudo para as televisões, para os carros de exteriores, porque tínhamos várias televisões, embora, claro, a host broadcasting era a RTP. Aspectos técnicos, internet. Tínhamos também, gostaria de referir, tínhamos um sistema CCTV, sistema de televisão, portanto, interno, para todo o espaço dos 4 pavilhões, e davam informações, transmitiam informações sobre briefings que iam ter lugar, tudo isso, toda a informação. Relativamente às delegações, agora ia tentar rapidamente, não estou ultrapassar o tempo, pois não, espero bem que não. Delegações, para terem uma ideia, nós tínhamos vários tipos de delegações. As delegações nacionais que participavam pelo direito, ou seja, o lado africano e do lado europeu. Do lado africano, aliás, agora vou dizer porque é que se chamou Cimeira União Europeia-África e não se chama Cimeira União Europeia-União Africana. Por razões políticas. Por uma razão, aliás, muito simples que eu vou explicar, porque eu agora ia dizer. Do lado africano tínhamos 52 países, mais Marrocos, mais a Comissão Africana. Dizem porque é que no Marrocos não tens africano. Mas a questão está aí justamente. É que Marrocos não é membro da União Africana, porque a União Africana reconhece a República Árabe Saharaui Democrática, portanto, está a entender que Marrocos considera território africano. Portanto, nós temos lá africanos 52 membros da União Africana, mais Marrocos, mais a Comissão, do lado europeu, os 27 Estados-membros da União Europeia, a Comissão Europeia, o Secretariado-Geral do Conselho, o Sr. Solano, tínhamos ainda os Parlamentos Pan-Africano e o Parlamento Europeu. Portanto, isto das delegações nacionais de pleno direito. Depois tínhamos observadores, todos os Estados candidatos à União Europeia, na altura era a Croácia, a antiga República Jugoslava da Macedónia e a Turquia, que se fizeram representar a União Europeia, e tinham mais Estados convidados que foram e que se fizeram representar a vários níveis, quer a nível de ministro, por embaixadas, portanto, mais organizações internacionais, mais organizações subregionais,
quer na Europa, quer sobretudo africanas, tínhamos muitas organizações africanas, e depois tínhamos os convidados também, tipo instituições da sociedade civil, ou seja, tudo isto totalizava 138 delegações. Devo dizer que o número de elementos que eram aceitos a acreditar por cada delegação nacional de pleno direito era de 15 pessoas, todas as outras observadores eram 1 mais 4 ou 1 mais 2, dependia. Devo dizer que as delegações é importante, mas sobretudo é importante a figura do chefe de delegação. E aliás, toda a gente estará a lembrar que a visibilidade que a Cimeira teve, de certa maneira, resultou muito da personalidade de alguns chefes de Estado africanos. Eu agora aqui no à parte também posso contar uma história engraçada. Recentemente, quando começaram as primaveras árabes no norte da África, um meu amigo, um fotógrafo muito conhecido, de um grande jornal português, ligou-me e disse: Jorge, eu não posso dizer exatamente a palavra que ele usou, mas disse: Jorge, queres que eu distraia a tua carreira? E eu disse: sim, Alberto. Porquê? É porque pediram para fazer aqui uma busca de fotografias de chefes de Estado africano, sobretudo do norte da África, para publicar numa edição do jornal onde ele trabalha, e eu só encontro fotografias tu com o Bashir, tu com o Mubarak, tu com o Ben Ali, tu com não sei o quê. Portanto, eu vou escolher as fotografias onde estás tu, estabelece o teu jornal e ouvir a tua carreira. E eu disse: não é fácil isso, Alberto, mas para fazer já. Enfim, isto para dizer que algumas das personalidades eram muito polémicas. Claro, quem teve mais visibilidade foi o Sr. Gaddafi. Porquê? Porque o Sr. Gaddafi teve a inteligência de combinar com as autoridades portuguesas a realização de uma visita bilateral nos dias imediatamente antes da Cimeira. E, portanto, com todo o protagonismo que ele tinha, com toda aquela imagem que ele tinha, que nós estávamos habituados. Aliás, vou dizer uma coisa muito curiosa: teve aquela imagem, toda aquela questão da história da Atena, tudo isso era uma questão de marca. Ele não dormiu uma única noite naquela portanto, convidar os cumprimentos a referir. Agora iria só numa parte, depois não sei se alguém tiver estou disposto a responder. Acreditações e acesso aos locais. Eu já disse que só demos 15 acreditações a cada delegação. Fomos absolutamente inflexíveis aqui, porque é preciso ter a consciência do seguinte: por muito boa vontade que nós tivéssemos em relação alemã, nós não podíamos discriminar ninguém. Uma delegação, eu dizia aos meus meninos de minha equipe, era: vocês têm que pensar sempre uma coisa. Se dermos mais lugar a um, multipliquem isso por 138. Portanto, nós darmos uma coisa a uma delegação, tínhamos que dar 138 coisas. Portanto, é impossível. Impossível. Ainda há pouco tempo, um grande amigo espanhol, colega espanhol, dizia no meio da Cimeira, nos encontrados, dizia: mas diz-me lá, verdade? Vocês não deram, de certeza que não deram mais uma acreditação a ninguém, nem uma coisa assim. Não, Afonso. Ninguém. Tínhamos que ser absolutamente inflexíveis. Como uma organização com estes números, tinha que ser, era impossível dar o que fosse. Ora bem, tipos de acreditações, portanto, eu já referi, tínhamos as zonas vermelhas, a zona azul e a zona amarela. Eu não vou entrar em detalhes, portanto, não tenho que sair aqui experts em acreditações, mas só para ter uma ideia. Claro que os chefes de delegação não tinham que andar com badges. Portanto, para os chefes de delegação há um pino. Nós, aliás, tínhamos 2 pinos. Um pino dourado para os chefes de delegação, para os chefes de Estado do Governo, e um pino prateado para o número 2 da delegação. Normalmente os dígitos dos vossos estrangeiros. Depois, para as restantes delegações, para a zona vermelha, como eu disse, era 1 mais 3, portanto, era uma totalidade de 5 pessoas. Nós dávamos 3 cartões vermelhos não nominativos. O que é que isto quer dizer? Portanto, dávamos 2 pinos e dávamos 13 cartões nominativos. O que é que quer dizer? Os 13 badges tinham o nome da pessoa que eram atribuídos. Só que, para terem acesso à zona vermelha, não bastava ir com aquele cartão, esses tinham cartões azuis, desculpa, agora fui eu que me enganei. Dávamos era 3 cartões vermelhos e, portanto, para uma pessoa entrar, os cartões vermelhos não nominativos não tinham um significado, tinham que ser usados conjuntamente com um cartão azul nominativo. Ou seja, em permanência dentro do espaço da zona vermelha podia estar o pino dourado, chefe de Estado e Governo, o pino prateado, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, mais 3 pessoas com o cartão vermelho, usado cumulativamente com o cartão azul nominativo. Isto só para terem uma ideia como é que é controlado o acesso. Todos os restantes tinham acesso unicamente à zona azul. Os cartões amarelos, como eu referi, eram para a imprensa, portanto para os jornalistas, e vão perguntar: mas os jornalistas não tinham acesso às outras zonas? Sim e não. Eu vou explicar. Só tinham acesso à zona amarela. No entanto, eu já referi também que havia salas para reuniões bilaterais, quer na zona vermelha, quer na zona azul. Na zona azul, sobretudo, muitas vezes as duas delegações dos 2 países gostavam de ter a imprensa para cobrir, para fazer uma fotografia no início ou no final, ou fazer uma declaração. Ora bem, nós previmos essa possibilidade e, nesses casos, a imprensa tinha acesso à zona azul com o cartão amarelo, com um cartão especial e acompanhados por elementos da segurança portuguesa. Portanto, tinham acesso, faziam a fotografia, faziam a cobertura e saíam logo de seguida.
Muito bem, outra questão ainda relativamente só para terminar a questão das acreditações. Para acreditações de última hora e para recolher as acreditações, me vão perguntar como é que as pessoas recolhiam as acreditações. Eram entregues às ligações pelos oficiais de ligação. No entanto, para acreditações de última hora, para quem perdia cartões e precisava de cartões, como é que entravam no espaço não tinham cartão? Justamente por isso nós tínhamos um posto para os delegados no pavilhão de Portugal, portanto estava fora da zona da fila para recolherem cartões, e tínhamos um pai impresso num edifício que construímos no exterior também da fila. Ora bem, chegadas e partidas a aeroportos. Eu chamei isto a Operação Aeroportos, foi das coisas mais complicadas de organizar, foi das questões que mais nos assustavam e que mais me preocupavam, e paradoxalmente foi das coisas que melhor correu, muito inesperadamente. Eu já referi, tivemos mais de 90 aeronaves, era preciso estacioná-las. Nos meses de preparação da Cimeira, eu visitei todas as bases aéreas em Portugal, todos os aeroportos civis, todos para ver qual era a capacidade e o que é que podíamos usar. Mais perto de Lisboa foi usada a base aérea de Montijo, para voos para aviões de mais pequena dimensão, foi usado tiros, tudo foi usado, mas sobretudo o aeroporto de Lisboa. Há de dizer, uma recomendação que o Sr. Primeiro-Ministro fez logo no início foi que não teria, um bocadinho, se permitem a expressão, se me é permitido dizer isto, um bocadinho candidamente, foi muito ótimo. Eu não quero perturbação do Estado aéreo português. Eu não respondi, mas achei um bocadinho, portanto, quando já foi um exercício um bocadinho. Então, não podíamos perturbar o espaço aéreo português. Não podíamos perturbar o normal funcionamento do aeroporto de Lisboa. E tínhamos que usar o aeroporto de Lisboa. Ora bem, no aeroporto de Lisboa posso dizer que foram usadas 3 saídas. Ou seja, para voos especiais, para voos privados, podiam ser militares ou voos privados de aeronaves habilitadas, ou de propriedade do Estado, mas não militares. Nós usámos o AT1, que é a parte militar do aeroporto militar de Figueiredo, que é a parte militar do aeroporto de Lisboa, e criámos uma coisa que não chegava, o AT1 não chegava, o espaço era limitado. Junto ao AT1, do lado do aeroporto civil, usámos a placa Delta, onde construímos uma tenda para acolhimento dos chefes de Estado e Governo, abrimos um portão do aeroporto aí e fizemos saídas diretamente pela placa Delta. Portanto, tínhamos estas 2 saídas. Para delegados, para os chefes de delegação, que chegavam em voos comerciais, naturalmente usámos as salas VIP do aeroporto. E claro, na zona do aeroporto, para os delegados que não tinham tratamento VIP, tínhamos um balcão de boas-vindas na parte das chegadas do aeroporto de Lisboa. Devo dizer uma coisa também, já há bocadinho que eu falei de custos, todos os custos de handling, de aterragem, de permanência no aeroporto foi por conta das ligações, não foi de nós. Nós aconselhámos, como tínhamos dificuldade no estacionamento, mandámos aviões para Faro, mandámos para o Porto. Alguns voltaram, deixaram os chefes de Estado e voltaram os europeus para o país de origem e vieram depois recolher os chefes de Estado e Governo. Devo dizer que há uma questão ainda, já estamos nos aeroportos, a chegada. Eu, como disse há pouco, falei logo no início, falei do diálogo que tem que ser mantido com as delegações, que é essencial que se mantenha o diálogo com as delegações. E agora vou dar um exemplo concreto disso. No briefing que fui fazer a Bruxelas, era um briefing só para africanos. Estavam 52 embaixadores africanos, estavam segundo a reforma, estavam 127 pessoas na reunião, do lado português, mesmo da Repera, não houve ninguém para me acompanhar, eu fiquei sozinho a fazer o briefing. E devo dizer o seguinte, uma das questões, quando eu expliquei como é que ia ser a recepção dos chefes de Estado à chegada a Lisboa, agora vamos para um aspecto protocolar, mas que é essencial e que é importante, é uma questão para nós europeus, é de pormenor, porque hoje em dia a vulgaridade de encontros é tão grande que nós temos conselhos europeus 4 ou 5 por ano agora. Portanto, os nossos chefes de Estado e europeus estão habituados a circular sem grande cerimonial, do lado africano não, é exatamente o oposto. O cerimonial é essencial. E então nós tínhamos previsto para as cerimónias de chegada ali, para a chegada a Lisboa, um acolhimento muito simples. O cortejo automóvel vai junto ao avião, na placa, que é da placa Delta do aeroporto civil, entrando pelo AT1, que é do AT1. Ora bem, tínhamos lá alguém do protocolo da nossa equipa a receber as pessoas, encaminhar para os carros e os carros saíram. Quando eu expliquei isto em Bruxelas, bem, eu não sei o que é que me ia acontecendo, mas do lado africano foi a rebelião, se me é permitido a expressão. Ou seja, eu voltei para Lisboa, vinha no avião a pensar como é que vamos dar a volta a isto, e então chegámos a uma solução de compromisso que depois propus na reunião seguinte com os responsáveis políticos e que foi a seguinte, e tentar arranjar aqui um equilíbrio que satisfizesse toda a gente. Do lado europeu, como volto a dizer, não era o bloco do quarto de número de andares da Suécia, não se preocupe connosco, nem precisa mandar ninguém ao aeroporto, mas lá africano não. Então, a solução de compromisso, só para terem a ideia de facto que tem que haver este diálogo, foi a seguinte. Nós, delegados, colocámos em permanência o governo, colocava em permanência o membro do governo, nós não sabíamos que era um fazer de Rulman no aeroporto, portanto, havia sempre um membro do governo, um ministro ou secretário de Estado, havia sempre em permanência para acolher quem estava a chegar, e fizemos as chamadas aulas de cortesia, portanto, ou seja, colocar alguns militares, de força aérea, à saída do avião, colocámos passadeira primeira, com os militares de um lado e do outro,
Portanto, são chamadas aulas de cortesia. Portanto, estava alguém do protocolo da nossa organização com o membro do governo, o secretário de Estado do Ministro para recolher, conduzia o carro e o carro foi aceito pela parte africana, resolveu-nos o problema. Mas isto para dizer que às vezes as coisas não são para nós termos, como seriam desejáveis com a simplificação que era necessária aqui. Transportes e proteção de automóveis foi uma questão de uma complexidade enorme, devo confessar. Nós decidimos, tínhamos contenção novamente, eu sabia existir a contenção dos custos, mas foi realmente aqui essencial para nós. Nós atribuímos a cada delegação um carro para o chefe de delegação, um carro para o número 2, como já referi há pouco, e uma nova volume. Tudo o resto, nós não nos opunhamos, o cortejo automóvel eram estes 3 carros e aceitávamos que as embaixadas levassem mais 2. Tudo o resto não fazia parte do cortejo. É claro, devo dizer que nós tivemos delegações com 200 pessoas. Estou a imaginar que não seria propriamente os europeus, não é preciso dizer também. Mas tivemos várias delegações com mais de 200 pessoas. E agora também não há parte, também posso dizer o seguinte, já vou à questão do alojamento, já a seguir ao meu ponto 9, também devo dizer o seguinte, aqui não há parte, bem, isto está a ser tratado, peço não me... Eu queria só dizer o seguinte, bem, devo dizer que as suítes mais caras que há em hotéis em Portugal, na zona de Lisboa, não foram para chefes de Estado ou de europeus. Mas enfim, ora bem, nós com os transportes, isto para a educação, devo dizer uma questão que tínhamos preocupação, nós só tínhamos, do patrocínio tínhamos 60 Audis, ao 8 da Audi, patrocínio ao 8, e tínhamos 10 que eram militares, só tínhamos 10 militares, não tínhamos nem mais um militar. Portanto, devo dizer que um dos grandes problemas é que toda a gente queria militares, não é? Ou toda a gente, aqueles chefes de Estado que nós imaginamos. Não tínhamos 10, tínhamos de viver com isso, portanto, foram as nossas forças de segurança, os nossos responsáveis da segurança, que definiram exatamente quem queria ter os militares, como aliás, é normal. Essa questão do risco é a segurança que define. Devo dizer, para algumas coisas, nomeadamente para o almoço, para o jantar oferecido pelo Sr. Presidente da República, base da ajuda, a nossa ideia era usar, como se faz em algumas cimeiras, autocarros, meter todos no autocarro. Não foi fácil. Para alguns, já para a recepção no pavilhão de Portugal, foi a mesma coisa. Os africanos não aceitam andar no autocarro, é impossível. Mas é uma coisa que hoje em dia se vulgarizou cada vez mais. Eu, aliás, devo dizer que a primeira vez que me lembro de ter visto essa forma, que eu acho que é muito boa, porque permite uma coisa muito boa, que é o chefe de Estado e o governo voltam para uns com os outros, informalmente, eu dizer que isto é muito positivo. A primeira vez que eu vi foi na Cimeira Ibero-Americana, na primeira Cimeira Ibero-Americana em Guadalajara, no México, em 1991. E tem feito escola, porque agora tem sido prática, e devo dizer que é de muito interesse. Como eu digo, propicia, facilita o diálogo entre os chefes de Estado e governo, mas aqui foi uma coisa que não resultou. De qualquer forma, nós era impossível tentarmos facilitar a vida às delegações e facilitar a vida a nós também. Porque se todas as delegações alugassem carros, tem 200 pessoas, carros para 200 pessoas, para já era difícil. Por outro lado, era a circulação em Lisboa, que era muito difícil. Mas o que nós fizemos foi criar shuttles também dos hotéis, os principais hotéis onde estavam as delegações, que faziam a circulação de hora a hora, ou 2 em 2 horas, já não consigo precisar, dos hotéis até à fila. Portanto, e deixavam as pessoas na fila. Tínhamos a mesma coisa também, shuttles, também para os jornalistas, para facilitar a deslocação dos jornalistas. Agora, só numa parte também, aqui as petites situações às vezes são mais interessantes destas exposições, devo dizer o seguinte: na manhã do dia 7, não do dia 7, que tinha acesso à noite, eu desci a correr de casa. Devem imaginar que nestes períodos eu não tenho tempo para nada e não tive tempo, nem tive tempo para arranjar nada em casa para comer para o pequeno almoço. Desci e no café embaixo decidi comer qualquer coisa, já não sei o quê. E estava quase a engolir o meu coração e ao lado estavam 2 pessoas muito indispostas a dizer: mas quem é que trata da ideia peregrina de isolar metade da cidade não se pode circular? Eu estava ali ao lado. Quer dizer, não tinha sido eu só, mas tinha sido toda a minha equipa. Mas eu estava, eu era o coordenador geral de cima do hotel. Não posso aqui explicar como é que se resolveu, mas mesmo no limite, num dia em que perdi 600 reservas do hotel, a questão acabou por se resolver. E felizmente tivemos, embora já tarde demais, mas devo dizer que tivemos chefes de Estado, pelo menos um chefe de Estado. E um chefe de Estado africano que ficou na Caparica. Para ter uma ideia, tivemos que correr a tudo o que havia dito, até hotéis que tinham acabado de ser inaugurados, como o hotel, não sei como é que se chama, onde estava antigamente as instalações da ciclotura da RTP. Ainda estava mal acabado e devo dizer que até esse hotel nós tivemos que usar. Bem, também devo dizer que o nosso alojamento, também não é saber, também posso dizer, nós garantíamos o pagamento da suíte do chefe de delegação, do ministro e mais uma pessoa, por número 3 da delegação, se não fosse indicado quem era. Atenção, também chama a atenção, também disse há pouco, tínhamos aqui suítes extremamente dispendiosas. Posso dizer que nesta altura a suíte mais cara que existia era no Hotel Vila Itália, em Cascais, mas nós aí fixámos um montante máximo quanto ao que pagamos relativamente a cada suíte. O contribuinte português não tinha que pagar suítes de milhares de euros, se nós fixámos um mínimo. Relativamente às refeições e ao catering, isto pode ser uma questão pormenor, mas não é. Porque
Eu só queria que ficassem em condição do seguinte: não estou a falar só dos almoços dos jantares e do Presidente da República, os almoços oferecidos pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro. Já agora há aqui um pequeno à parte que eu acho muito interessante de referir. O almoço oferecido pelo Primeiro-Ministro foi muito bonito, porque usámos, foi uma coisa, o Primeiro-Ministro na altura disse-nos uma coisa, logo nos primeiros meses, queria que renunciássemos definitivamente àquela imagem que damos sempre dos descobrimentos. Portanto, a decoração do espaço não queria nem descobrimentos, nem nada daqueles lugares como nós usamos muito em Portugal. É tudo muito bonito, a história corre bem. Mas queria que se desse uma imagem moderna de Portugal. Eu acho que isso foi conseguido, devo dizer. E, aliás, o mérito aí não é meu, era do Zita, mas o mérito em nome é o embaixador Manuel Porto Real. Foi ele que se ocupou dessa parte, a pedido do Sr. Ministro e a pedido da nossa organização. E fez muito bem, porque estabeleceu contactos com as tapeçarias de Porto Alegre e com aquelas reproduções de pinturas contemporâneas, e foi assim que se fez a decoração. Eu estava a referir-se ao almoço do Primeiro-Ministro, porquê? Porque usámos umas mesas de vidro espetaculares e resultou muito bem, facilitava também o contacto e o espaço estava de facto muito bem. Agora, quanto às refeições, só queria dizer o seguinte: quando nós falamos das refeições, é que eu falei há pouco, tivemos 11.800 acreditações. Não tivemos que assegurar refeições por 11.800 pessoas, mas não tivemos muito longe disso. Eu gostava de dizer que tivessem noção que no espaço da Cimeira as pessoas têm que não podem lá sair, é difícil de seguir. E, portanto, tem que permanecer. Nós tínhamos que ter obrigações refeições para as delegações, para a organização, para os oficiais de delegação, para os intérpretes, para o CSP, Corpo de Segurança Pessoal, para as hospedeiras de Portugal, para todas as forças de segurança, todas as componentes de trânsito, tudo envolvido, para o pessoal técnico, para os motoristas, para toda esta gente. Já nos vou falar para os jornalistas do outro lado, com os coffee breaks, com as coffee stations e os snacks permanentes para a imprensa. Pronto, é as delegações, agora saltando um bocadinho também para a terceira companhia, e dizer o seguinte: eu dispunha para a reunião, nos dias de semana, de 127 oficiais de direção, também todos muito jovens, sem grande experiência. Foi preciso fazer uma formação. Mostraram-se todos também muito merecedores da confiança que lhes pagaram, e devo dizer o seguinte: uma das recomendações que eu fiz, isto também só uma parte, foi que todos iam ter um telemóvel da Vodafone que nos patrocinava, mas com o telefone, porque hoje em dia há muita tendência. Eu, quando comecei esta carreira, eu comecei a minha carreira no protocolo, como eu referi, eu tive 6 meses. Não tínhamos telemóveis e as visitas estavam o que se fazia, e devo dizer que os 6 meses e meio que estive no protocolo, com o chefe, o embaixador Roberto Nuno Pereira de Sousa, tivemos 11 visitas de Estado, 11, e fizeram-se todas, para além dos outros, fizeram-se todas. E hoje há muita tendência, não há problema, de ligar para o telemóvel. E eu disse a estes meninos todos, disse-lhes logo: olha, vocês estão aí, vão ser pagos pelo trabalho que vão fazer. Mas há uma coisa que tem que estar conscientes. Nós estamos aqui, eu e a minha equipa, para vos esclarecer. Mas vocês, antes de pegarem no telefone e perguntarem, pensam se podem resolver as coisas. Porque as pessoas têm que ser. E eu acho que eles gostaram muito dos livros, perceberam que era posta alguma confiança no trabalho deles e que eles tinham que fazer. Eu acho que isso é importante. Eu peço desculpa esta parte, mas só para realçar uma coisa que eu acho que é essencial: é que as pessoas têm que ser responsáveis, têm que saber o que estão a fazer. E se eu perdi tempo a fazer-lhes uma formação, é para eles aprenderem alguma coisa. Foi feito este manual que eu mostrei há pouco, foi distribuído. Eu fiz um manual só para os chefes, só para eles, e fiz mais uma coisa que também tenho aqui, que encontrei esta tarde, nessa dia, em Santarém, que é uma coisa muito grande, detalhada, onde eles têm tudo ao pormenor o que têm que fazer e nos momentos, aliás. Está aqui que eu até pus a vermelho, na altura, confidencial, reservado. Está aqui tudo o que tem que fazer, as preocupações que tem que fazer, os 10 minutos antes da saída do hotel que vão ter com o chefe de protocolo da delegação Eurosquer, chame já o seu chefe de delegação, que daqui por 10 minutos temos de sair, não é daqui próximo, é daqui por 10 minutos, ou seja, daqui por 9 minutos ele tem que estar no ato do hotel. Tudo está aqui explicado. Portanto, eles tinham todos os meios para não ter, tinham todas as ligações para não terem que estar a fazer as chamadas telefónicas. Segurança, eu já disse o quanto é importante o papel da segurança aqui. E para a segurança veio de facto uma mega operação. Eu sei o número de efetivos que foram mobilizados também, não vou desvendar aqui, infelizmente, mas quero dizer que desde o Corpo de Segurança Pessoal, aliás, vou dizer uma coisa para estar como profissional, não é por estar aqui, que se não estivesse exatamente a mesma coisa. Eu já disse há pouco o protocolo e da parte da segurança, sobretudo do Corpo de Segurança Pessoal, com quem trabalho quase todos os dias. Eles sabem isso, é genuíno, eu já trabalhei com muita gente do Corpo de Segurança Pessoal ao longo de 24 anos, mas eu dizer que nós temos de trabalhar mãos nas mãos, mas também vou dizer isto, e com toda a sinceridade, eu já organizei visitas a 62 países. Nós temos os melhores profissionais de segurança. Nós em Portugal somos tão críticos relativamente àquilo que temos e temos muitas coisas de boa qualidade. Temos excelentes profissionais de segurança, gente prestável, profissional e que sabe fazer as coisas. Eu estou a falar do Corpo de Segurança Pessoal, mas estou a falar de todas, a parte de trânsito, de batedores, tudo. E devo dizer que é uma gente com quem é muito fácil trabalhar, porque são excelentes profissionais, sabem o que é que têm que fazer. Portanto, isto para dizer que tivemos todas as vertentes de segurança envolvidas. Quando eu falo de segurança, falo também agora em termos de polícias e tudo, desde a Polícia Judiciária, desde o CEF. O CEF era essencial, porque nós tínhamos muita gente a vir de fora do espaço Schengen, da África,
Também foi o que devo dizer, exatamente também com o CEF, o diálogo teve que ser permanente e constante para se chegar. Claro que, em termos de história, também houve uma série de limitações, eu não vou entrar agora aqui em equipamentos de vigilância, porta de segurança que não tínhamos que arranjar orçamento, tudo isso, mas enfim. Imprensa. A imprensa, na última intervenção que fiz, não tive como falar muito sobre a imprensa, porque estamos a terminar. Bem, então a imprensa vou saltar, mas devo dizer. Mais um minuto. Ok. INEM, Serviços de Segurança, já falei de saúde. Então vou saltar aqui. Presentes, não vale a pena estar. Regime linguístico, tenho que fazer aquilo à parte. Peço desculpa, isto é mesmo que dizer. Eu comecei a preparar a cimeira vendo um acordo lá no Fernando Europeu que tínhamos 4 línguas, as traduções. Mesmo em cima da hora foi preciso 22. Ou seja, isto significa uma alteração radical para ter uma ideia da sala de plenário. Não tínhamos que ter pelo menos 23 cabines de interpretação. Protocolo, só queria dizer o seguinte. Eu, aliás, protocolo, não falei nada, queria só dizer o seguinte. A recepção para o governo de Portugal já disse chegadas no primeiro dia, a ordem de chegada. Ora bem, normalmente há uma ordem de chegada no primeiro dia que é mais formal. É impossível, com 84 chefes de Estado e Governo, uma ordem de nós começámos foi pulos de 10 chefes de Estado e criámos um espaço de não sei quantos minutos para chegarem. Ora bem, também correu melhor do que se esperava, devo confessar, e conseguimos fazer as chaves todas em 40 minutos, o que nós tínhamos pensado em uma hora, conseguimos. Depois, o sitting na sala plenária, eu aqui ia fazer uma revelação que eu acho, aliás, muito interessante, que é o seguinte, qualquer que fosse a metodologia de sentar, o sentar os chefes de Estado é essencial. Porque nós tínhamos uma sala muito grande, tínhamos que sentar todas estas legislações e havia um critério. Qualquer que fosse o critério que usássemos para sentar, fosse a língua portuguesa, fosse inglês, fosse francês, tínhamos aqui um problema político delicado. Havia uma delegação, que eu acho que já toda a gente adivinhou qual era, não começa com o Z, que não podia ficar na foto com os magníficos, ou seja, os dois presidentes do lado africano e do lado europeu, os presidentes das instituições europeias. Qualquer que fosse o critério, o Z ficava sempre em cima. Teve que se inventar aqui uma forma, e foi uma forma disso não acontecer, porque criava fortes problemas políticos, sobretudo de imagem, que ficava sempre na fotografia e tinha que ser evitado. Eu devo dizer, eu tenho que contar isto porque é uma graça. Ninguém conseguia resolver a questão. E um dia estava numa das reuniões com o ministro, em que estava toda a gente, numa das reuniões mensais, e eu de repente tive uma ideia, aquela espécie de ovo de plomo. Mas tive medo de dizer, pensei, não, se sai mal, é Deus está calado. Deixei toda a gente falar, e eu fui fazendo contas no papel e fazer, A certa altura cheguei a funcionar. E a ideia era obrigar a todos a